Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como debugar o front-end. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos e se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. Eu já fiz um vídeo ensinando a como debugar o back-end, a parte ABAP, eu vou deixar aqui no card. Agora a gente vai ver como debugar a parte do front-end. A linguagem de programação que a gente usa no front-end é o JavaScript. Então a gente vai aprender a como debugar essa parte do código, tá? Lembrando que HTML e CSS não é linguagem de programação, então a gente não tem como debugar lá, mas o JavaScript sim. Eu já deixei uma aplicação preparada para a gente debugar. Aqui a gente vai informar o ID da ordem que a gente quer exibir o total. Então eu fiz aqui um campo e quando a gente colocar aqui o ID da ordem, por exemplo, 1, basta a gente clicar nesse botão exibir total, que ele vai conectar lá no serviço OData, pegar as informações dessa ordem, a ordem que você digitar aqui, e vai pegar o campo total, vai montar uma mensagem e vai exibir na tela. Então eu vou clicar aqui. Ó, o valor total da ordem é 110. Se eu colocar outra ordem, a 2, o valor total da ordem é 160. Então, basta você colocar o ID da ordem que ele vai exibir o total. Agora, vamos dar uma olhada no código-fonte para a gente entender como que está lá, para depois a gente fazer o debug. Então, vamos lá para o código. Aqui na view, temos um label com o ID da ordem. Temos um campo input para o usuário informar qual ID da ordem a gente quer exibir o valor total. Aqui eu tenho que definir um ID também para conseguir pegar lá no controller, tá? E um botão com o texto exibir total. Quando a gente clicar nesse botão, vai chamar o método onExibirTotal lá no controller. Então vamos dar uma olhada no controller. Temos aqui o método onExibirTotal. Aqui temos uma referência para o controller. Aqui a gente vai pegar o ID da ordem que está lá na view. A gente vai pegar pelo ID, por isso que a gente está usando esse método aqui, byId. Temos um modelo para a gente acessar o serviço OData. E a gente vai chamar o método read, para ele ler os dados de um cabeçalho de ordem de venda que a gente informar lá na tela. A gente está concatenando aqui, ó, tá? Quando der sucesso, a gente vai montar uma mensagem baseada no objeto que está voltando do serviço OData. Essa mensagem vai ser montada por esse método aqui, ó, o montar mensagem. Ele recebe o objeto, cria aqui uma variável de texto e vai concatenando o texto, né? O valor total da ordem é, e depois concatena o valor total. Depois retorna a mensagem. Com essa mensagem montada, a gente vai dar um alert para exibir ela na tela, tá? Agora a gente vai lá no navegador, vai executar essa aplicação, só que debugando. Então vamos lá. Para você debugar uma aplicação no front-end, você tem que abrir as ferramentas do desenvolvedor. Então vou apertar F12 aqui. Você vai na aba Sources e vai procurar a sua aplicação. Como eu estou rodando essa aplicação no localhost, está aqui a aplicação, tá? E dentro da aplicação você tem várias pastas, controller, CSS, model. Como a gente quer debugar a parte do JavaScript, a gente tem que abrir o controller, tá? Porque o controller é feito em JavaScript. Então você vai abrir essa pasta e vai abrir o controller que você quer debugar. No caso, view1.controller.js. Então vou clicar aqui e você vê o código-fonte. Aí você vai escolher qual linha você quer debugar. Então vamos supor que eu quero começar a debugar a partir dessa linha. Então vou colocar um breakpoint. Então você venha do lado aqui da linha, ó, e vai clicar. Ele fica azul, tá? Então já colocamos o breakpoint. Agora, quando a gente executar essa aplicação e passar nessa parte do código, o navegador vai parar para você conseguir fazer o debug, tá? Então vou clicar aqui no botão exibir total. O navegador parou nesse ponto, tá? E o que que a gente faz agora? Você pode executar instrução por instrução, ver valor de variáveis, coisas que você faz no debug, tá? Então vamos lá. No this, a gente tem o objeto, tá? Porque a gente está dentro do controller, então a gente está vendo o que que esse objeto tem, tá? O that, ele está undefined porque a gente não atribuiu ainda. A gente não executou essa instrução ainda, tá?
Depois que a gente executar, ele vai ficar com o mesmo valor aqui do this, né? Ele vai apontar para o mesmo lugar. Então, como que eu faço para executar uma instrução? Você vai usar o F10 quando você quer executar a instrução, só que você não quer entrar se for uma função, um método, por exemplo, tá? Ele só vai executar e vai para a linha de baixo, tá? Se você quiser entrar dentro de um método ou de uma função, você vai usar o F11, tá? Aqui do lado você tem alguns botões que mostram os atalhos, tá? Então F10 você executa, mas não entra. O F11 você executa e entra, tá? Se for uma função ou método. E o F8 você executa o programa, tá? Ele não para mais. Só se tiver outro breakpoint no caminho, tá? É igual a BAP no caso. Então, beleza. Eu vou executar essa parte, vou apertar F10. Ele atribuiu aqui, ó. Agora o def está com os valores aqui, né? Eu vou executar essa outra instrução, que vai ir lá na view, vai pegar aquele campo ordem ID, aquele input, no caso esse daqui, e vai pegar o valor, que ele está com 2, tá? Então, quando eu executar essa instrução, essa variável aqui, ó, sOrdemID, vai ficar com o valor 2. Vou executar F10 e está aqui, ó, 2. E um detalhe, quando você está parado aqui, você tem acesso a essa parte do programa, tá? Então vamos supor, se eu quiser ver essa variável pelo console, você consegue. Então você pode vir aqui para o console, colocar a variável aqui. Qual que é o nome dela? sOrdemID. sOrdemID. Você consegue ver o valor dela. Você consegue também modificar o valor da variável. Então, sOrdemID igual a 3. Você colocou o valor 3 lá. Se você voltar aqui, ó, tá com o valor 3. Então você consegue ler e modificar qualquer coisa que está acessível desse ponto do código, tá? Acessar métodos, chamar funções, esse tipo de coisa, tá? Deixa eu voltar aqui para o valor 2, só para não interferir aqui no programa. E agora a gente vai seguir executando aqui, ó. O modelo não está atribuído, eu vou executar. Agora tem um objeto aqui do modelo. E eu vou chamar o método read. Só que esse método ele é assíncrono, tá? Então o programa ele vai continuar descendo depois que eu executar esse método. Só que a gente tem a parte assíncrona aqui. Quando eu terminar de executar a leitura, o código vai voltar para essa parte aqui, ó, tá? Então, para eu parar aqui dentro, eu tenho que colocar outro break. Beleza? Porque se eu apertar F10, ó, ele segue aqui para baixo. Então, quando ele terminar, ele vai passar aqui nessa parte. Eu vou apertar F8, ou você pode clicar aqui, né? E ele deu sucesso na requisição aqui de leitura, tá? Se você olhar aqui no OData2, tem os dados da nossa ordem. Então, o ID do cliente, criado por, data de criação, ordem ID2 e assim por diante, tá? Aqui, então, a gente tem um objeto que a gente recebeu e a gente vai chamar o método montar mensagem, que está aqui embaixo. Ele recebe o objeto da ordem. Então, agora eu vou apertar F11, porque eu quero entrar nesse método, tá? Então, vou apertar F11. Entrou no método, tem aqui uma variável de texto, uma string. Aqui ele vai concatenar o valor total da ordem e vai jogar aqui. E depois vai colocar o valor da ordem também, ficando essa forma. O valor total da ordem é 160. Agora ele vai retornar essa mensagem, vou apertar F10, voltou para cá, e ele vai exibir essa mensagem na tela, tá? Vou apertar F10. Apareceu aqui o pop-up, o valor total da ordem é 160. Vou dar um OK e o programa continua descendo, tá? Então vamos supor que eu já debuguei o que eu queria, agora eu quero liberar o programa, deixar ele executando a partir daqui. Então eu posso apertar F8 ou clicar aqui, tá? Agora a gente vai fazer mais um debug, só que na ordem 1. Então vou colocar 1 aqui, vou clicar no botão, ele caiu aqui no break, né? Aí você pode seguir, né? F10, F10, F10. Já tem um break aqui dentro. Vou executar aqui, F8. Caiu aqui dentro. F10.
e tem a mensagem aqui, ó. O valor da ordem é 110. Vou dar F8 e pronto. Aqui, percebam que o breakpoint ele fica no código, tá? Então, para você tirar, basta clicar de novo. Ó. Ele tira o breakpoint desse ponto, tá? Outra forma de você colocar um breakpoint no código é você escrever debugger, tá? Então, essa instrução vai fazer o navegador parar nesse ponto, tá? Então, vamos descomentar essa parte do código. Aqui no controller, eu vou descomentar essa instrução debugger. A gente vai testar a aplicação lá no navegador. A aplicação já foi atualizada automaticamente, está aqui o código atualizado, com o debugger descomentado. Então, eu não preciso colocar um breakpoint aqui, porque eu já tenho uma instrução que o navegador vai parar se a gente executar. Então, vamos lá. Ordem 1, vou clicar no botão. Ele identificou que tem um debugger aqui e parou. Aí você pode fazer o debug normalmente. Ó. Tá? Apertar F8. Concluindo, pessoal, a parte do debug no front-end é bem completa, tem opções interessantes aqui, principalmente no console, onde você consegue executar qualquer código aqui no seu programa. Isso é bom para você testar, né? Quando você quer chamar alguma coisa avulsa e não quer ficar modificando o código. Aqui no Sources, você consegue modificar o código sem modificar lá no servidor, tá? Então, aqui no front-end, vamos supor que eu não quero mais essa palavra debugger no código. Porque toda vez que ele passar ali, ele vai cair no debug, né? Então vamos supor que eu não quero essa parte. Em vez de ir lá no back-end, alterar o código fonte e depois atualizar a aplicação, você pode vir aqui, comentar, salvar e já está funcionando. Ó. Tá vendo que ele não está caindo mais no debugger? Porque a gente comentou direto no front-end. Lá no back-end não está modificado, tá? Isso aqui é só para fazer teste rápido. Dependendo do que você faz aqui, se você comenta muita coisa ou coloca muito código, pode ser que não funcione, tá? Você tem que fazer lá no back-end e atualizar a aplicação. Mas para coisa simples funciona bem. Então você pode colocar código aqui também, ó. Vamos supor alert 1, salvo, clica aqui no botão, ó, e já está usando o alert que a gente colocou. Então ele atualiza na hora. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não fez. Comente aqui se você conseguiu entender a parte do debug no front-end, se funcionou no seu ambiente. Qualquer problema ou dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E se você conhece alguém que está aprendendo ABAP ou Fiori, compartilhe esse vídeo e se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e até mais.